O telescópio espacial. James Webb é o telescópio mais poderoso já construído. Ele representa um marco na exploração espacial e na astronomia moderna. Ele está nos permitindo enxergar mais longe no espaço e mais para trás no tempo do que nunca. Com sua capacidade de observar o cosmos em detalhes sem precedentes, estamos desvendando mistérios que antes eram inacessíveis. O telescópio observa a luz infravermelha, que é invisível ao olho humano. Essa capacidade é crucial porque a luz infravermelha pode penetrar através de nuvens densas de poeira e gás, revelando o que está escondido por trás delas. Isso permite que ele veja através de nuvens de poeira e gás, que obscurecem nossa visão do universo primordial. Sem essa tecnologia, muitas das maravilhas do cosmos permaneceriam ocultas. Com seus instrumentos avançados, o James Webb está fazendo descobertas inovadoras que estão revolucionando nossa compreensão do cosmos. Cada nova imagem e dado coletado nos aproxima mais de entender a complexidade do universo. Um dos aspectos mais empolgantes do James Webb é sua capacidade de observar as primeiras galáxias que se formaram após o Big Bang. Essas observações são vitais para entender a formação e evolução das galáxias. Essas galáxias são tão distantes que sua luz levou bilhões de anos para chegar até nós. Estudar essa luz antiga é como olhar para um passado distante, oferecendo uma janela única para a história do cosmos. Estudar essas galáxias primitivas fornece informações cruciais sobre as condições e os processos que moldaram o universo em sua infância. Cada descoberta nos ajuda a montar o quebra-cabeça da origem e evolução do cosmos. O James Webb já fez progressos significativos nessa área, observando galáxias que existiram apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Essas observações são um testemunho do poder e da precisão do telescópio. Essas observações estão nos ajudando a entender como as galáxias se formaram e evoluíram no universo primitivo. Cada nova descoberta adiciona uma peça vital ao nosso conhecimento sobre a formação galáctica. Elas também estão fornecendo pistas sobre a natureza da matéria escura e da energia escura, dois dos maiores mistérios da cosmologia. Compreender esses elementos pode revolucionar nossa visão do universo. As descobertas feitas pelo James Webb são apenas o começo. À medida que continuamos a explorar, novas revelações sobre o cosmos certamente surgirão. À medida que o telescópio continua a observar o universo, com certeza revelará ainda mais segredos sobre o cosmos e nosso lugar nele. Cada nova descoberta nos aproxima mais de entender o vasto e misterioso universo. O telescópio espacial. James Webb é uma prova da engenhosidade humana e de nossa curiosidade insaciável sobre o universo em que habitamos. Ele simboliza o que podemos alcançar quando combinamos tecnologia avançada com a paixão pela exploração. A lente gravitacional é um fenômeno fascinante previsto pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Este fenômeno ocorre quando a gravidade de um objeto massivo, como um aglomerado de galáxias, curva e amplia a luz de um objeto mais distante atrás dele. A gravidade age como uma lente, dobrando a trajetória da luz e criando imagens ampliadas e distorcidas dos objetos que estão atrás do objeto massivo. Imagine uma lupa cósmica, permitindo-nos ver objetos mais fracos e distantes do que seria possível de outra forma. Isso nos dá uma visão sem precedentes do cosmos. No caso das recentes descobertas do James Webb, o enorme aglomerado de galáxias Abell 2744 atuou como uma lente gravitacional. Este aglomerado, localizado a cerca de 4 bilhões de anos-luz de distância, ampliou a luz de duas galáxias extremamente distantes, Uncover Z13 e Uncover Z12, tornando-as visíveis ao telescópio. Este aglomerado, localizado a cerca de 4 bilhões de anos-luz de distância, ampliou a luz de duas galáxias extremamente distantes, Uncover Z13 e Uncover Z12,
tornando-as visíveis ao telescópio. Essas galáxias são algumas das mais antigas e distantes já observadas. Sem a ajuda das lentes gravitacionais, essas galáxias seriam fracas demais para serem detectadas até mesmo pelo poderoso James Webb. A lente gravitacional amplifica a luz dessas galáxias, permitindo que os astrônomos estudem suas características em detalhes. Esse fenômeno natural é uma dádiva para os astrônomos, permitindo que eles estudem objetos no universo primitivo que, de outra forma, permaneceriam ocultos. Através da lente gravitacional, podemos observar a formação e evolução das primeiras galáxias. A combinação das capacidades avançadas do James Webb e o fenômeno da lente gravitacional está se mostrando uma ferramenta poderosa para desvendar os segredos do universo primitivo. Com essas ferramentas, estamos um passo mais perto de entender a origem e a evolução do cosmos. As observações do James Webb das galáxias Uncover Z13 e Uncover Z12 causaram ondas de entusiasmo na comunidade astronômica. Essas descobertas não são apenas emocionantes, mas também revolucionárias, pois nos fornecem uma janela para o passado distante do nosso universo. Essas duas galáxias são incrivelmente distantes, com desvios para o vermelho de 13,2 e 12,5, respectivamente. Isso significa que estamos observando essas galáxias como eram bilhões de anos atrás, logo após o Big Bang. O desvio para o vermelho é uma medida de quanto a luz de um objeto foi esticada enquanto viaja através do universo em expansão. Quanto mais distante a galáxia, maior o desvio para o vermelho, e mais antiga é a luz que estamos vendo. Quanto maior o desvio para o vermelho, mais distante está o objeto, e mais cedo na história do universo o estamos vendo. Isso nos permite mapear a evolução do cosmos desde seus primeiros momentos até o presente. A Uncover Z13, com seu desvio para o vermelho de 13,2, é particularmente notável. Esta galáxia nos oferece uma visão sem precedentes de um período muito antigo do universo. Atualmente, é a galáxia mais distante conhecida, o que significa que a estamos vendo como era apenas 325 milhões de anos após o Big Bang. Isso é incrivelmente próximo do início do universo, que tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso a coloca na era da reionização, um período crucial na evolução do universo, quando as primeiras estrelas e galáxias começaram a se formar e sua luz ionizou o gás hidrogênio neutro circundante. Este processo transformou o universo de um estado opaco para um estado transparente. A descoberta da Uncover Z13 e da Uncover Z12 fornece pontos de dados valiosos para os astrônomos que estudam essa época inicial da formação de galáxias. Esses dados são cruciais para entender como as primeiras estruturas cósmicas se formaram e evoluíram. Suas distâncias extremas nos permitem olhar para trás, para uma época em que o universo ainda estava em sua infância, oferecendo pistas tentadoras sobre os processos que governaram a formação das primeiras estrelas e galáxias. Essas observações são fundamentais para construir um quadro mais completo da história cósmica. Seção 4. Espiando. Através da névoa do tempo. Observar galáxias a distâncias tão incríveis não é isento de desafios. A luz dessas galáxias viajou por bilhões de anos para chegar até nós, e durante sua jornada foi esticada e atenuada pela expansão do universo. Isso a torna extremamente fraca e difícil de detectar, mesmo com os telescópios mais poderosos. Além disso, o universo primitivo estava cheio de uma névoa de gás hidrogênio neutro. Essa névoa absorveu grande parte da luz ultravioleta emitida pelas primeiras estrelas e galáxias, tornando ainda mais desafiador observá-las diretamente. No entanto, o James Webb, com sua capacidade de observar na luz infravermelha, pode penetrar nessa névoa e detectar o brilho fraco desses objetos primitivos. Analisar a luz dessas galáxias distantes requer técnicas e instrumentos sofisticados. Os astrônomos usam a espectroscopia
para dividir a luz em seus comprimentos de onda componentes, como um arco-íris. Isso permite que eles identifiquem as impressões digitais de diferentes elementos e moléculas presentes nas galáxias, fornecendo insights sobre sua composição e condições físicas. Seção 5. Estruturas surpreendentes. Galáxias primitivas em destaque. Um dos aspectos mais intrigantes das descobertas do James Webb é a estrutura inesperada dessas galáxias primitivas. Enquanto observações anteriores de galáxias em desvios para o vermelho semelhantes sugeriam que elas eram pequenas e irregulares, a Uncover Z13 e a Uncover Z12 parecem ser mais estruturadas e organizadas do que o previsto. A Uncover Z13, em particular, mostra sinais de um disco em rotação, uma característica tipicamente associada a galáxias mais maduras. Essa observação desafia nossa compreensão atual da formação e evolução das galáxias, sugerindo que as galáxias podem ter se formado e evoluído mais rapidamente no universo primitivo do que se pensava anteriormente. A presença de tais estruturas nessas galáxias primitivas tem implicações significativas para nossa compreensão de como as galáxias se agrupam e evoluem. Sugere que os processos que impulsionam a formação de galáxias já estavam em vigor em um estágio muito inicial da história do universo, possivelmente influenciados pela distribuição da matéria escura e pelas interações entre as nuvens de gás primordial.